Esse é um vídeo que vou compartilhar sobre o que eu aprendi na minha jornada do yoga. Quando eu comecei essa prática, eu acho que 9 anos atrás. E quando eu comecei no yoga, eu não sabia de quase nada. Eu olhava aquelas posturas, olhava tudo aquilo acontecendo e eu ficava pensando como que eu vou fazer isso acontecer. Como que eu vou trabalhar o meu corpo, como que eu vou fazer aquilo que aquela pessoa tá fazendo. Aos poucos eu fui entendendo que não é sobre o asana, e sim sobre aquilo que acontece no nosso corpo, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Sobre as coisas que eu aprendi na minha jornada de yoga, sobre como você pode usar essas práticas na sua prática de yoga, no seu dia a dia, para que você não sinta pressão, para que você não olhe para o externo e deixe de olhar para dentro de você, para aquilo que está acontecendo. Muito prazer, eu sou Tu Souza, mentora e professora de yoga, e aqui a gente vai conversar sobre tudo de desenvolvimento pessoal, o universo do yoga e tudo aquilo que faz a gente evoluir de dentro para fora com uma rotina alinhada. Se você não se inscreveu ainda no canal, clica no sininho para receber notificações, assina, porque a gente vai se ver muito por aqui. Eu quero participar da sua jornada de desenvolvimento pessoal, que é algo que vibra dentro de mim, e eu quero que vibre dentro de você também. A gente está aqui para evoluir, para ser um ser melhor. Contando um pouquinho, o yoga é essa prática, e aí eu via estilos, posturas diferentes e pensava, será que é suficiente? Será que eu tenho flexibilidade para fazer aquilo? E eu via aquela aula acontecendo e 10 anos atrás aquilo era muito diferente para mim. E com o tempo eu percebi que o yoga não é sobre aquelas posturas diferentes, e sim sobre aquilo que acontece dentro da gente, sobre como eu me coloco no mundo, sobre o que eu sinto no tapete. Então é uma prática de descoberta. O nosso corpo, ele é um objeto de experiência no yoga, porque é através dele que a gente sente, que a gente observa e a gente se percebe. Então às vezes você tá lá no tapetinho e você nota como eu tô irritado hoje. O yoga, ele não muda você. Isso eu sinto te dizer. O yoga, ele traz uma transformação daquilo que já está dentro de você. Ele te revela aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa transformar, ampliar, diminuir, elevar. Ele é como a frequência de uma rádio que vai te sintonizando, vai te dizendo, é como uma bússola, vai te dizendo, vai por esse caminho, vai por esse caminho. Hoje não pratica, respira, fica mais tranquila. Hoje você tá com energia, essa prática vai te ajudar depois lá fora no tapetinho. Tudo no yoga tem um propósito, e é isso que a gente sempre deve se lembrar. Então vamos para as nossas práticas, para as técnicas que me ajudaram e que fariam muito sentido se eu tivesse ouvido elas, se eu tivesse começando no yoga hoje. O que eu faria de diferente? A primeira é: foque na sua respiração e não no seu corpo, e não no asana. Não foque na postura. A postura, ela vem com o tempo. A respiração, ela precisa vir desde o início. A gente já sabe que o mundo esqueceu, que as pessoas esqueceram de como respirar. É uma respiração sempre acelerada, uma respiração sempre curta, é a vida na correria, e a gente não para pra simplesmente respirar. A gente não para pra observar como tá a nossa respiração. Então lá no tapetinho, quando você tá numa postura que te desafia, numa torção, num equilíbrio, você acha que tudo tá desmoronando ao teu redor,
Enquanto se você focar na tua respiração, você vai se assentando no asana, você vai encontrando conforto nele, você vai encontrando um ladinho aqui, um ladinho pra cá, vai se aproximando naquela postura que te faz ceder. É como se o teu corpo fosse cedendo, derretendo no asana. Por isso que você não deve olhar primeiro para o teu corpo, e sim para a forma como você está respirando. Assim você vai estar observando como você está lidando com o teu corpo, como você está lidando com as coisas lá fora também. Porque a tua mente, quando a respiração vai se acalmando, o corpo vai entrando em um eixo respiração e corpo. Então tudo começa a acontecer em uma ponte alinhada, e isso ajuda muito na postura. O segundo tópico é não se compare. A gente vê tanto vídeo na internet de pessoas fazendo acrobacias, pessoas de ponta cabeça e você sabe, 1000 vídeos. Mas isso não significa nada, porque é uma pessoa que pode ser super flexível, ela às vezes não tem força, uma pessoa que tem força não tem flexibilidade. Cada corpo conta uma história, cada corpo é único, cada prática é única. Quando você está praticando, só existe você e o seu tapete, nada mais. Então, é uma jornada que é só sua. Você tá lá no tapetinho, você vai ver, opa, hoje eu ganhei um pouquinho mais de espaço. Hoje eu consegui fazer aquela postura. E às vezes, aquela postura que você fez ontem, você talvez não vai conseguir fazer ela hoje. E o que a gente vai pro nosso terceiro ponto, que é não crie expectativas. Tem dias que, como eu falei, o yoga ele só nos mostra aquilo que tá dentro da gente. Então, se você tá no seu ciclo, você mulher, você tá super irritada, talvez você chegue para praticar e você fique irritada com a professora. Nossa, hoje ela tá fazendo 1000 coisas que eu não gosto. Mas é porque você já tá irritado dentro de você. Enquanto se você às vezes está em outra fase, você vai tomar aquilo como um aprendizado. Nossa, hoje ela tá fazendo 1000 coisas difíceis e que eu não gosto, mas eu vou me desafiar e vou tentar fazer melhor. Então, as expectativas, elas nos tiram desse lugar de observação de si. Elas nos fazem pensar que hoje a prática vai ser incrível. E aí a prática, ela era super relaxante. E aí você percebe, nossa, o meu corpo tá querendo mais energia. E onde a gente vai para nossa quarta, que é saiba ouvir os sinais do teu corpo. Então, se o teu corpo está precisando de mais energia, talvez você vai fazer uma aula com uma professora, um professor que vai pegar mais pesado. Você vai fazer um Vinyasa 2, uma prática mais pesada, um power, para você gastar aquela energia. Nossa, hoje eu preciso ficar quietinha em casa. Você vai fazer um yoga. E se você está começando e você não sabe o que são todos esses tipos de yoga, eu posso fazer um vídeo também com várias modalidades de yoga e contar um pouquinho sobre cada uma. E aí você aprende qual prática pode te servir melhor, depois deixa nos comentários. Mas essa parte de ouvir o corpo, ela é essencial para que a gente possa honrar melhor a nossa prática. Então, se eu sei que eu tô com energia, eu tô na minha fase folicular, eu preciso começar a trabalhar essa energia dentro de mim, eu vou fazer uma aula mais forte. Ou eu vou fazer uma aula de Hot Yoga, por exemplo, porque o meu corpo está começando a gerar energia se eu acabei de sair do meu período. Tudo isso você vai percebendo e você vai se trabalhando, você vai notando que o teu corpo te pede. Tava mais estressado no trabalho, preciso desestressar, vou fazer uma prática com mais foco em respiração. Às vezes uma aula do YouTube, às vezes pede pro teu professor, hoje faz 20 minutos a mais de respiração do que asana. Se você tem uma aula, né, que você pode trabalhar isso com o teu professor, pedir para ele te dar aquilo que você está precisando no momento. Tudo isso é uma parte muito essencial de saber ouvir os sinais do teu corpo para que você saiba como fluir melhor nas tuas práticas, e você e o yoga vão criando essa amizade, assim, é realmente a prática de yoga, você e o yoga
é algo que te faz se sentir melhor, porque você vai se entregando sem expectativas, sem querer muito e apenas se observando em tudo que acontece dentro de você. A gente vai para o nosso quinto, que é criar uma intenção. Um sankalpa, o que nós chamamos no yoga, toda a prática a gente cria essa intenção, mas eu queria que você trouxesse uma intenção para o teu yoga como um todo. Às vezes é se perguntar e tentar entender por que você está praticando yoga. Isso vai fazer com que essa tua jornada se torne mais intuitiva, mais conectada com esse Dharma. Dharma é esse propósito de alma que a gente trabalha. Então, eu tô praticando yoga realmente porque eu tô vendo todo mundo praticar. Às vezes, tem pessoas que começam assim e tá tudo bem. Vão lá porque é um lugar instagramável, tirar uma foto, só que ela vê que, opa, isso mexeu comigo. Opa, algo aconteceu aqui dentro. Tem pessoas que vão praticar yoga porque elas realmente querem também trazer mais essa paz, querem trabalhar mais as suas emoções, querem ter um lugar de solitude. Então, às vezes, uma mãe, uma pessoa que tem uma agenda muito corrida, ela precisa desse espaço que é só dela, aquela 1 hora, aquela 1 hora e meia, é só ela e o tapete. Então, qual que é a sua intenção? É ganhar mais flexibilidade? É trabalhar mais a tua força, o teu equilíbrio? Seja qual for o teu motivo, toda vez que você pisar no tapetinho, você pensa nele. Depois, com o tempo, você vai ganhar mais intenções, elas vão ser maiores que você. Depois vai ser, eu quero praticar o yoga porque eu quero manifestar algo incrível na minha vida. Eu quero praticar esse yoga hoje porque eu quero trabalhar o meu coração, o meu Anahata Chakra. Então tudo isso vai se intencionando, vai se caminhando com você. Como eu falei, você e o yoga sempre vão criar essa amizade, onde às vezes vai ser desafiador, às vezes vai ser engrandecedor. Estamos indo para o nosso sexto tópico, que é comece devagar, mas comece. Esse tópico é importante porque ele nos leva para um lugar de não julgamento. Ele nos leva para esse espaço que é sem autocrítica. Então, às vezes você foi fazer uma prática de yoga e você achou muito difícil. Talvez você vai procurar uma prática de yoga de iniciantes. Talvez você vai fazer uma prática no YouTube, uma aula para iniciantes. O importante é não desistir, é não deixar a resistência tomar conta do teu ser e permitir que essa prática aconteça de forma devagar. Talvez você pratique hoje, seja incrível, e você vai ficar 3 meses sem praticar. Muitas vezes isso acontece, porque a resistência, isso eu falo sempre para os meus alunos, e indico o livro da resistência, Como Superar os Seus Limites Internos, porque a resistência ela tá muito incrustada na nossa vida, na nossa rotina, e a gente precisa saber como lidar. Então, às vezes você vai ficar um tempo sem praticar, mas algo vai te fazer voltar, você vai se fazer voltar, e aí você vai começar devagar de novo. Às vezes você vai 5 minutinhos no teu tapete, na sala, no tempo que você tem, faz uma postura de gato, faz um Adho com o cachorro olhando para baixo, já vai ser suficiente. Às vezes você vai sentir de fazer muito, às vezes você vai sentir de fazer pouco. O que importa é praticar o yoga. Às vezes você vai perceber com o tempo de prática que o yoga vai começar a acontecer na sua vida. E é onde a gente vai para o nosso 7º e último ponto, que é o yoga fora do tapete. Então a gente começa no yoga ali no tapetinho, mas depois aquilo começa a reverberar fora dele. Nós temos, as condutas do yoga, que, por exemplo, o sati é verdade. Você vai perceber que você vai querer falar mais a verdade, você vai trazer mais a sua verdade, quem você é, para fora. Você vai perceber que você fez uma postura super desafiadora lá no tapete, mas lá no desafio que você teve no trabalho, você se mostrou forte e resiliente. Você sabia que você deu conta através da tua respiração lá no tapetinho.
Então você vai conseguir dar conta daquilo que é difícil fora dele. Yoga, ele te traz essa resiliência, essa inteligência para lidar com as emoções, essa maturidade emocional, onde tudo que foi difícil no tapete, que te deixou com sensações, do aquilo você leva para fora com o intuito de ter uma vida melhor, de ter uma conduta melhor perante a vida, de ser uma pessoa melhor todos os dias para você e para o outro, né? Praticando esse estado de equanimidade, que é um estado neutro, que é um estado mais pacífico. Então o yoga, ele te faz olhar para a vida de outras formas, olhar com outros olhos para aquilo que acontece. Essas são as práticas que me ajudaram, que eu sempre tento trazer para os meus alunos e que eu sei que vão te ajudar. Eu sei muito porque é importante a gente saber lidar com a prática de yoga e não olhar para aquilo como algo de fora, algo que não é meu, algo que eu não sei, e sim começar devagar, e sim ir incorporando práticas, passos do yoga na sua vida, e você vai ver que tudo vai se tornando mais fácil. Me conta aqui se você gostou desse vídeo e o que você gostaria de saber sobre o yoga, sobre rotina natural, desenvolvimento pessoal. E aqui caminhamos juntos. Namastê!